Nação, ontem não foi só uma derrota. Ontem foi daqueles jogos que fazem o torcedor sair com um vazio estranho no peito. Não é só tristeza, é frustração misturada com indignação. É aquela sensação de que o Flamengo está se perdendo em coisas básicas. Porque uma coisa precisa ficar clara desde o começo. Não é normal o Flamengo entrar numa decisão sem intensidade. Não é normal um time com esse elenco jogar como se estivesse cumprindo tabela. Não é normal ver tanto passe para o lado, tanta bola recuada, tanta posse estéril e tão pouca agressividade. O Flamengo ontem jogou sem urgência, sem fome, sem aquele espírito que sempre fez o torcedor se orgulhar. A bola rodava entre zagueiro e volante, chegava no meio, voltava, chegava perto da área e alguém escolhia o passe seguro ao invés da jogada mais difícil. E futebol não se ganha assim, principalmente jogo grande. Final não é para administrar, final é para atropelar, final é para sufocar, final é para impor respeito. E o Flamengo não fez isso. Enquanto isso, o adversário, tecnicamente inferior, fazia o básico, corria mais, disputava mais, chegava mais forte, brigava por segunda bola. E isso no futebol muitas vezes vale mais do que talento. O que mais machuca o torcedor é perceber que parecia faltar vontade. E quando falta vontade, nenhuma arbitragem explica. Agora, claro, não dá para ignorar tudo o que aconteceu fora do jogo também. Aquela confusão do intervalo, aquela demora absurda, aquela sensação de que o árbitro quis virar personagem principal, tudo isso pesa demais, porque cria um clima estranho, quebra o ritmo, mexe com a cabeça dos jogadores e principalmente destrói a confiança do torcedor. Mesmo que você ache que a regra permite revisão de agressão, mesmo que você ache que o VAR podia chamar, o procedimento foi esquisito. A forma como isso aconteceu foi esquisita. E quando o torcedor sente isso, acabou, vira revolta. Só que deixa eu ser muito claro aqui. Mesmo com tudo isso, o Flamengo não pode se esconder atrás de apito. Time grande resolve dentro de campo. Time grande não anda em jogo decisivo. E o Flamengo entrou. Isso é o que mais dói, porque você olha para o elenco e vê investimento pesado, estrutura absurda, salário em dia, CT de primeiro mundo e vê um time que não finaliza, que não aperta, que não acelera quando precisa. Isso não é físico, isso é mental, isso é postura, isso é comando. E aí entra o Felipe Luiz, porque já não dá mais para fingir que não existe um padrão. O Flamengo perde intensidade com as mexidas. As mudanças não fazem o time crescer, pelo contrário, fazem o time cair. Jogadores que estão entregando ficam fora. Jogadores sem ritmo entram em momentos decisivos. Insistência em peças que não resolvem. Isso vai desgastando o ambiente, vai criando ruído interno, vai deixando o jogador desconfortável, vai fazendo o torcedor desconfiar. Não é ódio ao treinador, é preocupação real. Porque já são derrotas seguidas, porque já é um time que cai muito no segundo tempo, porque já é um Flamengo que perde meio campo com facilidade, porque já é um Flamengo que demora demais para reagir quando toma um golpe. E isso, num campeonato brasileiro, é quase uma sentença. O Brasileirão não perdoa. Cada ponto perdido agora vira drama lá na frente. Cada jogo jogado sem concentração vira cobrança em outubro. E o torcedor sabe disso. Por isso, o clima hoje é pesado. Não é só raiva, é medo. É aquela sensação de que o ano pode começar a escapar cedo se nada mudar. E se você está sentindo isso também, já aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com outro rubro-negro, porque esse desabafo aqui é coletivo. Isso aqui é voz de arquibancada. Agora deixa eu falar de futebol de verdade. O Flamengo precisa parar com esse jogo burocrático, precisa ser mais vertical, precisa finalizar mais, precisa usar velocidade pelos lados, precisa parar de achar que controlar posse é dominar jogo. Dominar jogo é criar chance clara, dominar jogo é empurrar adversário para dentro da área, dominar jogo é fazer o goleiro trabalhar. E isso não está acontecendo. O Flamengo tem ataque, tem meio-campo, tem elenco, mas joga como se estivesse em amistoso, sem urgência, sem aquela pressão constante que sufoca o adversário. E quando toma um golpe, desmonta fácil, não tem força mental para reagir, não tem plano B, não tem variação.
A sensação é que o time quebra psicologicamente rápido. E isso é gravíssimo, porque futebol hoje é metade cabeça. Se o mental não acompanha, a técnica não aparece. O Flamengo precisa recalcular a rota agora. Não é semana que vem, não é mês que vem, é agora. Precisa chamar todo mundo no ninho, olhar no olho, acabar com vaidade, parar com insistência, botar quem está melhor, tratar cada jogo como decisão. O Flamengo não é laboratório, o Flamengo é obrigação. E quem ama, cobra. Quem ama não aceita corpo mole. Quem ama não aceita banco inexplicável. Quem ama não aceita time caminhando em campo. Por isso, a torcida está assim hoje. E tem mais uma coisa que precisa ser dita, porque isso tá engasgado na garganta do torcedor. O Flamengo hoje parece um time sem identidade clara. Você olha para o campo e não consegue dizer qual é a cara desse time. Não sabe se é um Flamengo de posse, não sabe se é um Flamengo de transição rápida, não sabe se é um Flamengo de pressão alta. Parece um time em construção permanente. Só que a temporada já começou. Não dá para tratar jogo decisivo como laboratório. Não dá para testar ideia em final. Não dá para rodar elenco quando o momento pede afirmação. O Flamengo virou um time que entra tentando se encontrar durante o jogo. E isso é perigosíssimo, porque enquanto você procura seu próprio ritmo, o adversário já está competindo. E o torcedor percebe isso. Percebe quando o time entra disperso, percebe quando o meio-campo fica espaçado, percebe quando não tem aproximação entre setores, percebe quando o ataque fica isolado, percebe quando ninguém pisa na área. Isso gera aquela sensação de time partido, de defesa de um lado, ataque do outro e um vazio enorme no meio. E aí qualquer time organizado te machuca. Outra coisa que pesa demais é o lado psicológico. O Flamengo parece um time que sente o primeiro golpe, não reage rápido, não acelera depois que sofre, não muda a postura imediatamente. Fica tentando voltar para o jogo do mesmo jeito que estava, como se nada tivesse acontecido. Isso é mental, isso é concentração, isso é liderança dentro de campo. Cadê os caras chamando responsabilidade? Cadê o jogador batendo no peito e puxando o time? Cadê o capitão cobrando mais intensidade? Cadê aquele Flamengo que quando toma um gol vira uma avalanche? Hoje não existe avalanche, existe hesitação, existe indecisão, existe um time que parece esperar que alguém resolva sozinho. E futebol coletivo não funciona assim. Outro ponto que deixa o torcedor revoltado é ver que o Flamengo não mata jogo. Quando tem chance, não aproveita. Quando cria meia oportunidade, não transforma em pressão contínua. Falta aquela sequência de finalizações, falta aquela insistência até a bola entrar. O time chega, toca, volta. Chega, toca, volta. Isso cansa quem assiste e cansa o próprio time, porque o adversário vai se fechando, vai se organizando, vai ganhando confiança. E aí, quando você percebe, o jogo já virou. E quando vira, o Flamengo parece não ter resposta. Não muda ritmo, não muda desenho, não muda estratégia. E isso tudo cai na conta da comissão. Não tem como fugir disso. O Felipe Luiz precisa entender rápido onde está. Treinar o Flamengo não é como treinar qualquer clube. Aqui não existe margem para insistência prolongada. Aqui não existe tempo para testar ideia em jogo grande. Aqui a cobrança vem na hora. E hoje a cobrança não é injusta, é consequência. Porque o torcedor vê um elenco caro jogando sem intensidade. Vê escolhas que não fazem sentido dentro do jogo. Vê jogadores rendendo menos do que podem. Vê outros ficando de fora mesmo vivendo o momento melhor. E começa a juntar tudo isso. E começa a desconfiar. Não é perseguição, é leitura de cenário. E o cenário hoje é preocupante. Porque além de tudo isso, o Flamengo está passando uma imagem de fragilidade, de time que pode ser enfrentado, de time que não assusta mais. Isso é gravíssimo. Historicamente, o Flamengo ganhava jogo antes mesmo de entrar em campo, só pelo peso da camisa. Hoje isso não acontece. Os adversários entram acreditando, entram confiantes, entram sabendo que se correrem, se disputarem, se forem organizados, dá para ganhar. E isso não pode acontecer. O Flamengo precisa recuperar essa aura. Precisa voltar a ser temido. Precisa voltar a ser intenso.
precisa voltar a ser agressivo. Porque se não fizer isso rápido, o brasileiro vira uma montanha para escalar. E não é exagero. Todo mundo sabe que campeonato longo se ganha com regularidade. Você não pode colecionar derrotas no começo achando que depois recupera fácil. Não recupera. Cada tropeço agora pesa dobrado depois. E o torcedor já está vendo esse filme se desenhar. Por isso a inquietação, por isso a revolta, por isso a cobrança. Não é drama, é experiência. A torcida já viu temporadas escaparem assim, e ninguém quer repetir isso. O Flamengo precisa de choque de realidade. Precisa parar com o discurso de pré-temporada. Precisa parar com justificativa. Precisa assumir erro. Precisa corrigir rota. Precisa simplificar o jogo. Precisa colocar quem está melhor. Precisa jogar para frente. Precisa voltar a competir. Porque talento sem competitividade não ganha título. E hoje, o Flamengo está jogando com talento, mas sem alma. E isso, para quem ama o clube, dói mais do que qualquer derrota. Antes de encerrar, eu quero te pedir mais uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo com outro rubro-negro. Isso ajuda demais o canal e faz essa conversa chegar em mais gente. E agora eu quero saber de você, olhando tudo o que aconteceu, sem emoção, sem raiva momentânea. O que mais te preocupa nesse Flamengo hoje? A postura? As escolhas do Felipe Luiz? O psicológico do time? Ou a sensação de que estamos repetindo erros antigos? Deixa aí nos comentários, porque a torcida precisa falar. A torcida precisa ser ouvida. E o Flamengo precisa acordar. Porque camisa pesa, mas só pesa quando quem veste honra. Tamo junto, nação!